O que é isso? Eu não... Essa imagem aí, pra galera de casa entender, é o que está no capítulo 4 do Apocalipse. A descrição. Olhando assim, parece muito confuso. É. Eu vou resumir pra vocês, descrever o que João viu, foi isso aí. Ele viu o trono de Deus, e em torno do trono de Deus ele viu 4 seres viventes, contendo 4 asas cada um. Um tinha um rosto de águia, o outro de leão, o outro de homem, o outro de um boi, ou novilho, tá certo? E ele viu, além desses seres em torno do trono de Deus, de novo, 7 tochas representando os espíritos de Deus. Quem tá vendo o candelabro ali, olha, tá bem? E além disso, ele vê um altar, que está aqui de ouro, mais à frente, um altar de ouro, e 24 idosos ou anciãos vestidos de branco com coroas na cabeça. E além desses, ele vê atrás de todo esse aí uma multidão de milhões e milhões de anjos. Por que João viu o céu desse jeito tão esquisito? Vamos por partes. Decifrando por partes. Deus trabalha partindo do conhecido para o desconhecido. Na época do Antigo Testamento, não sei se você lembra, lá no museu eu até mostrei isso, e a galera de casa que não assistiu o episódio do Inteligência Limitada no Museu do MAB, assiste que vale a pena. Na entrada do museu nós temos 2 lamaços, que são 2 seres assírios, 2 estátuas assírias que ficavam no trono de Senaqueribe. E essas estátuas são uma composição de leão, asa de águia, leão, águia, boi e ser humano. Os mesmos animais ali. Então, na mentalidade antiga, é como se a divindade ficasse cercada por seres alados que cobriam a glória da divindade para não ofuscar os adoradores. Certo. Então, Deus falou, olha, eu vou mostrar isso de maneira simbólica para você entender também. Então, Deus também aparece na sua glória maravilhosa, e aqueles querubins, a palavra querubim em hebraico significa querub, aquele que cobre, querubim, que cobre, que protege. Agora no eclipse que teve nos Estados Unidos, eu saí dos Estados Unidos um dia antes do eclipse. Poxa, mas você estava na região lá do Texas? Não, eu estava em Washington. Washington não ia ser completo. Não ia perder muita coisa. Mas o pessoal que olhou teve que olhar com óculos. Não é isso? Senão cegava. Então é como se a glória de Deus fosse tão imensa que ele tivesse seres especiais em torno dele, esses anjos, para abrandar o brilho? O brilho de Deus, para não ofuscar os demais. Aliás, só vou abrir um parênteses, a tradição cristã de longa data entende que Lúcifer, o anjo que caiu, era o anjo cobridor. Que ele ficava como um anteparo. Exatamente, ele tinha o privilégio de ser um dos anjos que cobria a glória de Deus. Cara, essa imagem é muito, muito poderosa, né? Olha o que ele perdeu. Ele era o que estava de frente para Deus e cobrindo para os outros não serem ofuscados. Cara, isso por isso que, embora o nome Lúcifer não está na Bíblia, Lutíferos, que é carregar de luz, mas na Bíblia fala, ó estrela da manhã, que pode ser uma tradução como está no latim, Lutíferos, aquela que cobre a luz, né? Lúcifer. Então ele perdeu essa posição. Então ele seria um desses. E ali você tem a trindade, que você tem Deus Pai sentado no trono, simbolizado por aquele no trono, o Espírito Santo, que são aquele fogo ali. Jesus vai aparecer daqui a pouquinho, que eu falei só do Pai e do Espírito Santo. E aqueles 24 anciãos, quem seriam? Por que o número 24? Agora eu tenho que dar uma outra reflexão sobre os números. Lembra que eu falei que os números na Bíblia têm significado como os nossos? Sim. 7, só para lembrar, perfeição. Você falou 3, número divino. 4, universal. E 12. Apóstolos. Tá indo bem. Que mais? 12. Filhos de Jacó. 12 tribos. 12 tribos de Israel. 12 é o símbolo do povo de Deus. Só que eles tinham uma coisa, Vilela, com os números que nós não temos. Eles multiplicavam o número quando queriam dar um sentido especial para ele. Um superlativo. Por exemplo, falando em português, se eu quero falar que o cara é nota 10, eu falo assim, Vilela, pode chamar que esse cara aí é 10 vezes 1000. Tá. Quer dizer que ele é legal. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes. 7 vezes. Quer dizer, de maneira perfeita? Não te digo perfeita, mas de maneira perfeitíssima. E como é que Jesus falou perfeitíssimo? 70 vezes 7. Então aqui 12 é um múltiplo, 24 é um múltiplo de 12. 12 vezes 2. Alguns pensam que esses anciãos não eram anjos porque eles estão com coroa. Em nenhum momento da Bíblia, anjos ostentam coroa. Quem ostenta coroa, a promessa da coroa no Apocalipse é para os filhos de Deus. Lembra que conserva o que você tem para que ninguém roube a sua coroa?
Então a coroa no Apocalipse nunca é dada a anjos, em nenhum canto da Bíblia. A coroa é dada por aqueles que vão reinar e governar com Cristo, seres humanos que forem salvos. Entendi. Então ali está falando de representantes do povo de Deus que já estariam no céu agora, ali em torno do trono. E quem seriam esses? Quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, quando fala da morte de Jesus, tem uma passagem aqui muito curiosa. Mateus capítulo 27, versículo 51 em diante diz assim, quando Jesus morreu: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, e a terra se tremeu, e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E Paulo, quando fala dos salvos, fala dos que vão ser salvos pela ressurreição, dos que vão estar vivos na volta de Jesus, e ele menciona uma terceira classe que ele chama as primícias. Você já ouviu falar de primícias? Já, o que é primícias? Então, nunca entendi. Os primeiros frutos que são colhidos. É a parte melhor. Melhor, exatamente. Primeiro você colhe os primeiros frutos, o que você tinha, que mostrou também lá no museu atrás, do azeite, exato, né? Pronto, você deu um excelente exemplo. Que primeiro vinha um azeite melhor, que era o de maior qualidade. Que a gente chama de extra virgem. Isso, e depois vem os outros. Então as primícias, você espremia, dava o melhor. Espremia do que sobrou, dava o segundo. E espremia, ia dando... Entendi. Vamos pensar assim, até numa questão orçamentária em casa. Tá. Se você, quando chega assim, tem isso aqui, quanto você vai pagar, você prioriza. O primeiro dinheiro que você parar é esse aqui, ó. Vamos supor que, Deus que defenda, você está com um parente muito querido no hospital, plano de saúde. Olha, não primeira coisa é o plano de saúde. Se for para atrasar alguma coisa, eu atraso a água, mas isso aqui, o plano de saúde, eu não vou brincar. Então, na Bíblia, os primícias é para Deus. Por isso que a primeira colheita se mandava pro templo. Entendi. Então, simbolicamente, é como se Cristo, ao ir ao céu, levasse com ele já as primícias dos salvos. Senhor, aqui estão com alguns. E eles se assentam ali. É o que representam esses 24. Exatamente. 12 vezes 12. 12 vezes 12. Então nós temos ali. Por que colocou desse jeito? Quando você vai nos tempos do Antigo Testamento, era assim que Israel estava acampado no deserto. Ah, é? Ficava o santuário no meio, o santuário com um candelabro de sete chamas, o trono de Deus, a arca dos 10 mandamentos, o santuário ficava no meio, e em volta ficavam as tribos de Israel. E aqui a gente tem justamente isso. Você tem Deus no centro como se fosse o santuário, e em volta os 24 anciãos representando as tribos de Israel, ou seja,